Olá pessoal, nesse quarto vídeo nós vamos falar então, lógico, dando um panorama sobre a história do pentecostalismo, porque nós teremos a história, né, a disciplina propriamente do movimento pentecostal. Isso é somente um panorama do movimento pentecostal, porque depois vamos falar também sobre do neopentecostalismo e também nós vamos trabalhar isso na disciplina propriamente dita, chamado História do Movimento Pentecostal no Brasil. E aí é uma disciplina mais intensa, mais extensa, com maior extensão de informações e de conhecimento. Hoje nós estamos dando só um panorama para vocês compreenderem a linha sobre a história do protestantismo brasileiro. Então, começamos lá sobre a questão da missão, a missão pastoral, os protestantes de missão e também e depois viemos subindo. Então chegamos agora no movimento pentecostal. Por quê? Porque as igrejas históricas elas entram, elas se estabilizam, né? E aí nós temos uma inovação, uma novidade na questão do que tange ao movimento pentecostal brasileiro. Então, eu disse para vocês que o problema que deu na Igreja Batista do Pará foi o batismo da irmã Celina de Albuquerque em 2 de junho, e depois eles são desligados da igreja, e aí nasce então a missão de fé apostólica, se reúne na casa da irmã Celina já em 18 de junho de 1911. Né? Depois a igreja muda novamente de endereço, porque a igreja cresceu, né? E em 1914 chega no Brasil o primeiro casal de missionário, chamado Otton e Adna, e depois em 1916 chega o Samuel Nistrom e a Lina Nistrom, né? São os primeiros. Esse casal é o primeiro missionário enviado oficialmente pela missão, pela igreja de Filadélfia, em Estocolmo, né? Em 17 chega Frida Wingre, como missionário também enviado pela igreja de Estocolmo. Então, o Samuel Nistrom e a sua esposa, eles são recém-casados e então recebem o convite, né? E vem para o Brasil enviado pela igreja, porque o Gunnar Wingre ele vai à Suécia pedir apoio à igreja de Filadélfia. Então a igreja de Filadélfia assume a missão no Brasil, porque o Gunnar Wingre e Daniel Berg eles vieram ao Brasil de maneira voluntária, ninguém enviou eles. Eles com seus parcos recursos compraram passagem de navio, vieram para o Brasil e chegaram aqui com muita dificuldade e estabeleceram. Já 1914, 3 anos depois, ele vai à Suécia para pedir ajuda e já volta com o apoio da igreja. E em 16, então, nós temos a chegada do Samuel Nistrom, em 17 a de Frida Wingre, né? E 11 de junho de 18 é registrada a primeira Assembleia de Deus no Brasil, né? Como pessoa jurídica e fundada oficialmente, criada oficialmente e registrada oficialmente, né? É interessante que ela se enquadra, se adequa aos artigos 16 e 18 do primeiro Código Civil brasileiro, que havia entrado em vigor em 1917. O que nós compreendemos então é que a Assembleia de Deus criada, ou melhor, a missão de fé apostólica criada em 18 de junho de 1911 até 1917, ela é uma instituição ainda não oficial. É um juntamento de pessoas, mas não é uma instituição registrada oficialmente. Ela passa a ser uma instituição registrada oficialmente já em 1918, em 11 de janeiro de 1918. Né? A Assembleia de Deus, como disse para vocês no começo, o Gunnar Wingre tem uma formação acadêmica, ele funda o jornal Voz da Verdade, e nesse jornal saía, né, os estudos bíblicos dominicais. Né? Depois ele funda outro jornal chamado Boa Semente, e aqui no Rio de Janeiro, o Som Alegre, quando ele vem para o Rio de Janeiro, ele funda em 1909 o jornal Som Alegre. Mais tarde, né, os 3 jornais se fundem e nasce o jornal Mensageiro da Paz, né, que vai completar os seus 100 anos também. Né?
Ao longo de 100 anos de história do movimento pentecostal no Brasil, o crescimento das igrejas são inexplicáveis. Os dados do IBGE em 2010 diz que os evangélicos no Brasil hoje foi um segmento social que mais cresceu nos 10 anos. Os 22% de evangélicos no Brasil, ou seja, 42 milhões, 60% deles estão dentro das igrejas pentecostais. Ou seja, então nós temos aproximadamente próximo de 14%. Né? Então nós temos muito mais. 40% é igreja histórica, 60% são pentecostais. Né? Então próximo de 14% da população brasileira são pentecostais. Então nós temos aí um total de perto de 30 milhões de membros. Hoje as igrejas pentecostais têm perto de 30 milhões de membros. E nós não podemos deixar de dizer que os membros da igreja são aqueles batizados nas águas. Né? Criança, adolescente, pessoas que não se enquadram dentro das regras da Assembleia de Deus, elas apenas são chamadas de congregados. Tá? Então, nós temos um número bastante robusto. Tá? Então, a Assembleia de Deus ela tem essa trajetória, né? Desde 1911, 18 de junho de 1911, até o presente momento, a Assembleia de Deus tem sido uma instituição de vanguarda. Né? Ela sempre pensou no outro, como eu sempre digo para vocês, né? Os pentecostais, ele tem um pão, e chega uma pessoa que não tem nada, então ele parte o pão que tem, porque ele tem um pão hoje, então ele vai comer metade hoje e a metade para amanhã, então ele tem comida para 2 dias. Mas se chega uma pessoa que não tem nada hoje, ele vai partir o pão, vai dar metade para ela e fica com a metade, então vai ter comida só hoje. Assim como Deus providenciou para essa pessoa o pão que não tinha nada, tem agora pão, vai providenciar para os dois amanhã também. Então nós temos esta areola do pentecostalismo, de pensar no outro. A Assembleia de Deus ela tem algumas características muito interessantes. Primeiro, que dentro do movimento pentecostal, principalmente na Assembleia de Deus, nós temos grandes líderes afrodescendentes. Segundo, os nossos grandes líderes não se conta pela formação acadêmica, mas pela sua comunhão com Deus. Então não importa se ele é pedreiro, se ele é varredor de rua, se ele é engenheiro, se ele é advogado, se ele é mecânico, se ele é comerciante, se ele é dono de uma quitandinha, não importa a sua a estrutura social. O importante é ter uma vida íntima com Deus. Então torna-se os nossos pastores. É lógico que hoje, depois de 100 anos, a Assembleia de Deus tem já N universidades ou faculdades teológicas formando pastores, enfim, mas a Assembleia de Deus tem essa característica. A segunda característica da Assembleia de Deus é que ela é periférica. Né? O ministro da Educação, há poucos dias, falou numa reunião de pastores aqui no Rio de Janeiro, que a presbiteriana vai até a porta da comunidade, mas a Assembleia de Deus entra. Então, você vai na comunidade, você vai encontrar uma Assembleia de Deus, ou até mais de uma, em várias vielas, uma igrejinha simples, modesta, mas está ali pregando a palavra de Deus e pregando uma mensagem que pode mudar a história das pessoas. Né? Hoje, o movimento pentecostal no Brasil cresceu tanto e a Assembleia de Deus tomou um vulto tão grande que possivelmente a história de Daniel Berg e Gunnar Wingre vão se tornar um filme pela Paris Entretenimento. Né? Também temos uma outra questão interessante, a Frida Wingre foi descoberto pela mídia. Né? Nós tivemos aí uma matéria uma grande mídia falando sobre a Frida Wingre. Até o G1 falou sobre a Frida Wingre. Então hoje nós temos uma história da Assembleia de Deus ou do movimento pentecostal iniciado em 1911 com uma raiz do movimento neopentecostal, né? Sendo a primeira igreja genuinamente brasileira, a sua estrutura, enfim. E outra característica da Assembleia de Deus é que 60% da sua membresia é afrodescendente. Um outro número percentual grande da Assembleia de Deus são pessoas simples, mas que amam o reino de Deus e aguardam a sua volta. Deus abençoe vocês. Até a próxima semana.